A noite estava quente e o ar vibrante com a energia da cidade quando Pedro Alves, um jovem negro de 24 anos, estacionou seu carro simples em frente ao Clube Diamante, o lugar mais exclusivo da capital. Ele usava um terno azul marinho impecável, comprado em meses de economias, e sapatos tão brilhantes que refletiam as luzes neon da entrada. Não era seu tipo de lugar, mas ali estava, convidado pelo melhor amigo, Lucas, para celebrar sua nova posição como analista de sistemas em uma multinacional. Você merece essa noite, Pedro. Depois de tudo o que passou, é sua hora. Lucas dissera, abrindo a porta do clube com um sorriso de cumplicidade. Dentro, o luxo era palpável. Cristais reluzentes, mulheres em vestidos de grife, homens com relógios que valiam mais que o salário anual de Pedro. Ele se ajustou discretamente a gravata, sentindo-se como um intruso em um mundo que não era seu. Mas nada o preparou para o que aconteceria quando tentou entrar no mezzanine VIP, reservado para convidados especiais. 2 seguranças barraram sua passagem antes mesmo que ele colocasse o pé no degrau. Licença, senhor. Essa área é restrita. O mais alto dos 2 falou, olhando Pedro com desdém. Mas meu amigo está lá em cima. Ele me chamou. Pedro ergueu o celular, mostrando a mensagem de Lucas. Vem pro VIP, cara. Te espero. O segurança sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de quem sabia que tinha poder. Desculpe, mas o código de vestimenta aqui é rigoroso. E você? Bem, não está dentro do padrão. Pedro olhou para o próprio terno, depois para os homens no mezanine, muitos de camisa aberta e tênis caros, mas todos brancos. O sangue começou a ferver em suas veias. Vocês estão mesmo falando sério? Foi quando Lucas apareceu indignado. Pedro é meu convidado, ele está comigo. O segundo segurança, um homem de braços cruzados e olhar impassível, resmungou. Regras são regras, senhor. Ele precisa de uma pulseira VIP. Lucas quase explodiu. Então dá uma para ele, caramba! Eu paguei a reserva! O segurança hesitou, mas antes que pudesse responder, uma voz feminina cortou o ar. Ah, agora eu entendo o problema. Ela surgiu como um furacão de perfume caro e arrogância. Carolina Montenegro, herdeira de uma das famílias mais ricas do país. Seu vestido prateado brilhava sob as luzes e seu sorriso era afiado como uma faca. Lucas, querido, você sabe que o Diamante tem seu público seleto. Olhou para Pedro, da cabeça aos pés. Certos ambientes não são para qualquer um. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro sentiu cada olhar naquele lugar queimando sua pele. Algumas pessoas riram, outras fingiram não ver. Mas ele viu. Viu tudo. E então, num ato que mudaria tudo, Pedro sacou do bolso o que ninguém esperava. Tem razão, senhora Montenegro. Alguns ambientes realmente não são para qualquer um. Sua voz estava calma, mas cada palavra era uma bala. Mas acho que você vai querer rever sua definição de qualquer um. Ele ergueu o objeto lentamente, deixando o emblema brilhar. Sob as luzes do clube, um distintivo da Polícia Federal. O sorriso de Carolina congelou. Os seguranças recuaram como se Pedro fosse uma bomba prestes a explodir. Lucas engoliu seco. Pedro não era apenas um analista de sistemas. Era um agente federal disfarçado em uma operação contra a lavagem de dinheiro. E o Clube Diamante estava prestes a descobrir que ninguém humilha um homem negro sem consequências. O silêncio no Clube Diamante era tão denso que parecia cortável. Os seguranças, que antes erguiam uma barreira física e social diante de Pedro, agora recuavam como se ele fosse uma chama que queimaria qualquer um que se aproximasse. Carolina Montenegro, a herdeira que há minutos o olhava com desdém, agora estava pálida, suas mãos tremendo ao segurar a bolsa de grife. Pedro não disse mais nada. Ele apenas guardou o distintivo no bolso, ajustou o terno e caminhou calmamente, em direção à saída, deixando para trás uma onda de murmúrios e olhares incrédulos. Lucas tentou segui-lo, mas Pedro o parou com um olhar sério. Você não precisa vir. Fique com seus amigos. A palavra amigos foi dita com um peso que fez Lucas encolher. Ele sabia o que Pedro estava pensando. Como um lugar que se orgulhava de ser exclusivo poderia ser tão excludente.
Do lado de fora, o ar da noite era fresco, mas não o suficiente para aliviar o turbilhão de emoções dentro de Pedro. Ele pegou o celular e com mãos firmes começou a gravar um vídeo. Eu não quero fazer isso, mas acho que preciso. Ele começou, olhando diretamente para a câmera. Eu sou Pedro Alves, analista de sistemas e agente da Polícia Federal. Há alguns minutos, fui impedido de acessar o mezanine VIP do Clube Diamante porque, segundo eles, minha roupa não estava dentro do padrão. Ele mostrou o terno impecável, que havia custado boa parte de suas economias. Mas nós sabemos que não era sobre a roupa, não é? Era sobre a cor da minha pele. Era sobre o fato de que, para alguns, um homem negro não pertence a lugares como esse. Bem, eu vou lhes dizer uma coisa. Nós pertencemos. E eu não vou mais ficar em silêncio. Ele postou o vídeo nas redes sociais, marcando o Clube Diamante e algumas páginas de ativismo antirracismo. Em seguida, ligou para seu superior na Polícia Federal, o inspetor Ricardo Nunes, e relatou o ocorrido. Pedro, você teve sangue frio. Nunes elogiou. Mas agora, cuidado. Esse tipo de coisa pode explodir rapidamente. E explodiu. Em menos de uma hora, o vídeo já tinha milhares de visualizações. Comentários começaram a inundar as redes sociais. Inacreditável. Um clube que se diz sofisticado, mas é só racismo disfarçado. Pedro, você é um herói. Ninguém deveria passar por isso. Vamos boicotar o Diamante. Eles não merecem nosso dinheiro. Carolina Montenegro tentou se justificar em suas redes, postando uma foto do mezanine com a legenda: sempre defendi a inclusão. Isso foi um mal-entendido. Mas o público não. Estava comprando. O vídeo de Pedro continuou a se espalhar, alcançando celebridades, políticos e até mesmo canais de televisão. Agente da PF é barrado em clube de luxo por causa da cor da pele. Era a manchete de um dos principais portais do país. O Clube Diamante, que antes era sinônimo de status e prestígio, agora estava sob os holofotes por todos os motivos errados. O vídeo de Pedro explodiu na internet como uma bomba. Em menos de 24 horas, já tinha milhões de visualizações e compartilhamentos. Celebridades, influenciadores e até políticos se manifestaram a favor de Pedro, usando hashtags como Respeito no Clube Diamante e Racismo não é luxo. O Clube Diamante, que antes era um símbolo de status e exclusividade, agora estava no centro de uma tempestade. Os seguranças que haviam barrado Pedro foram suspensos para investigação, mas o público não estava comprando a desculpa. Não são os seguranças o problema. É toda essa cultura de exclusão, comentou uma usuária no Twitter. Enquanto isso, Carolina Montenegro tentava se safar. Ela postou uma foto sorridente com uma jovem negra que trabalhava como garçonete no clube, com a legenda: sempre defendi a diversidade. O que aconteceu com o agente Pedro foi um mal-entendido. Mas a estratégia saiu pela culatra. A garçonete Márcia decidiu falar publicamente. Carolina nunca nem olhou na minha cara. Ela só me usou para se promover. Esse clube é um lugar tóxico. E eu vou denunciar o máximo de coisas que puder. As palavras de Márcia foram como gasolina no fogo. Logo, outros funcionários do clube começaram a compartilhar histórias de assédio, discriminação e más condições de trabalho. Pedro, enquanto isso, estava cercado por repórteres. Ele deu entrevistas em rede nacional, falando sobre o racismo estrutural que ainda permeava a sociedade. Isso não é sobre mim. É sobre todos os negros que são barrados em restaurantes, lojas e clubes, porque alguém decidiu que eles não pertencem lá. Nosso lugar é onde queremos estar. Sua fala emocionou milhões. Em São Paulo, um grupo de jovens organizou um protesto em frente ao Clube Diamante. Eles carregavam cartazes com frases como luxo não é sinônimo de preconceito e dividir para excluir é coisa de quem tem medo. Dentro do clube, os donos estavam em pânico. Arthur Diamante, o CEO, convocou uma reunião de emergência. Precisamos controlar essa crise. Se continuar assim, vamos à falência, ele disse, olhando para os executivos ao redor da mesa. E o Pedro? Ele é agente da PF. Se ele descobrir o que a gente tem escondido aqui,
Arthur interrompeu o colega com um olhar de fúria. Ninguém fala sobre isso. Entendido? Ninguém. Mas Pedro já estava investigando. Ele havia recebido uma dica anônima de que o Clube Diamante era usado para lavagem de dinheiro. E agora, com o caso viralizado, ele tinha a vantagem de estar no centro das atenções. Pedro mergulhou de cabeça na investigação. Ele sabia que o Clube Diamante tinha segredos sujos, mas não imaginava o quão profundos eles eram. Com a ajuda de Lucas, que ainda se sentia culpado por ter levado Pedro ao clube, ele começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Cara, eu não sabia que o lugar era assim. Eu só queria te mostrar uma noite incrível, Lucas disse, enquanto ajudava Pedro a decifrar transações suspeitas. Eu sei, Lucas, mas agora você pode me ajudar a fazer a diferença. Juntos, eles descobriram que o clube era usado por políticos e empresários para lavar dinheiro de propinas e esquemas de corrupção. Carolina Montenegro, que se orgulhava de ser a dona da noite, era apenas uma figura decorativa. O verdadeiro poder estava nas mãos de Arthur Diamante e seus sócios. Quando Pedro levou as provas à Polícia Federal, a operação foi montada em segredo. Em uma noite aparentemente normal, o Clube Diamante foi invadido por agentes federais. Polícia Federal, todos no chão. Os convidados ricos e famosos, que estavam acostumados a mandar e desmandar, agora estavam ajoelhados com as mãos atrás da cabeça. Arthur Diamante tentou fugir, mas foi interceptado por Pedro. Você achou que poderia humilhar um homem negro e sair impune, não é? Pedro perguntou, segurando o distintivo com orgulho. Arthur não respondeu. Ele sabia que o jogo havia acabado. O Clube Diamante fechou as portas para sempre. Carolina Montenegro foi expulsa da alta sociedade e acabou perdendo sua fortuna em processos judiciais. Pedro foi promovido na Polícia Federal e se tornou um símbolo da luta contra o racismo, mas ele sabia que a batalha estava longe de terminar. Isso foi apenas o começo, ele disse numa entrevista. Enquanto houver racismo, eu vou lutar, e não estou sozinho.